A paz do Senhor, meus amigos, me chamo Ebert, sou da Assembleia de Deus Ministério Madureira em Araruama e trago para vocês mais uma lição da nossa revista da Escola Bíblica Dominical pela editora Betel. Hoje, a lição 6, que será ministrada no próximo domingo, dia 11 de fevereiro, vem com o seguinte título: Desafios de ser família nos dias atuais. Antes da gente começar a aula, vou pedir para que você já deixe o like, ative o sininho para não perder nenhuma novidade, se inscreva no canal caso ainda não esteja inscrito e se ficar alguma dúvida, deixe aí nos comentários, eu vou tentar responder para você o mais rápido possível, tá bom? E sobre esse texto, a gente vai para o texto áureo que diz o seguinte: e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, para a gente experimentar a vontade de Deus, a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, nós precisamos renovar o nosso entendimento, tendo assim a mente de Cristo. Esse texto está lá em Romanos 12, 2. A verdade aplicada vai dizer o seguinte: família cristã é aquela que crê no Senhor Jesus Cristo como Senhor e Salvador e procura viver de acordo com os princípios da palavra de Deus. Veja aqui que interessante, não basta crer em Cristo, precisamos também nos submeter a Ele. Como? Cumprindo seus mandamentos, seus preceitos e de acordo com os princípios da palavra, que é a Bíblia, é a nossa regra de fé e prática. Objetivos da lição vai trazer o seguinte: mostrar os desafios da família na sociedade, diagnosticar os problemas que afetam o próprio lar e explicar como lidar com os problemas familiares. Aqui em texto de referência nós temos 3 versículos diferentes, cada um de um livro. O primeiro está lá em 1 Coríntios 6,12 e diz o seguinte: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma. Aqui diz o seguinte, que você pode fazer tudo, mas nem tudo convém você fazer. E ainda assim, no finalzinho fala: mas não me deixarei dominar por nenhuma, o que quer dizer que precisamos ter o controle daquilo que estamos fazendo. Quando a gente não domina algo, esse algo domina a gente e aquilo pode acabar se tornando um vício. Gálatas 5,16 vai dizer o seguinte: digo, porém, andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne. O que é isso? A nossa carne tem vontade. Se a gente alimentar a nossa carne, a gente vai acabar saindo da linha tênue ali, que é o caminho de Cristo. Então, por isso ele fala: andeis em espíritos, em espírito. E aqui, 1 Colossenses 2,8 vai dizer o seguinte: tende cuidado para que ninguém vos faça presa sua, por meio de filosofias e vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo, e não segundo a Cristo. Aqui fala para que ninguém faça presa sua. O que é isso? Para que ninguém te domine. De que forma? Por meio de filosofias e vãs sutilezas. É o entendimento do mundo, né? São as expressões populares que às vezes parecem inofensivas, mas são totalmente contrárias ao que diz a Bíblia. Então ele fala para você ficar bem atento a essas vãs sutilezas. São bem sutis. Às vezes não estão muito bem expressas a sua maldade nelas, são bem sutis, mas fala para que a gente fique esperto quanto a isso. Na introdução diz o seguinte: esta lição objetiva mostrar as dificuldades de manter uma família estruturada, sólida e harmoniosa, conforme a palavra de Deus nos dias de hoje. Não é fácil viver em família, mas devemos lutar pela nossa família. Gente, por que não é fácil viver em nossa família? Primeiro porque, se você for homem, sua mulher talvez discorde de você em alguns pontos. Se você tem filhos, provavelmente eles vão dar trabalho. Alguns são espoletas, outros mais quietinhos, mas filho dá trabalho. Até quando fica doente, você tem que acordar tarde, às vezes vira à noite. Então, família dá trabalho. Viver nesse coletivo dá trabalho. E o cônjuge é o único parente que você escolhe. Todos os outros você não tem como escolher. Pai, mãe você não escolhe.
tio, você não escolhe, mas ainda assim, quando você casa, você inicia uma nova família com aquela pessoa que você escolheu, e também os filhos você não escolhe, nem a personalidade, nem a cor, nem como eles vão vir. Então, isso por si só já denota a dificuldade que é viver em família. O primeiro ponto vai dizer o seguinte: os desafios da família na sociedade. Não é fácil ser família na atualidade. As rápidas mudanças sociais, costumes e hábitos, novas leis aprovadas contra a família tradicional e outras leis em andamento. O desenvolvimento da comunicação e o avanço tecnológico nos trazem uma sensação de progresso, mas, por outro lado, um lixo venenoso que aos poucos vai adentrando os lares e destruindo toda uma formação moral e ética em que se fundamentam os valores cristãos. O homem de Deus deve fugir dos males, seguir a justiça, a piedade, o amor e combater o bom combate na fé. Então aqui ele diz o seguinte, que não é fácil, olha, nunca que a gente iria pensar que teríamos um tema da Bíblia falando sobre tecnologia e como a tecnologia e o seu mau uso acabam destruindo a família, né? Destroem porque hoje quase todo mundo tem um celular, você tem um celular, sua mulher tem um celular, a criança tem um celular, e cada um fica ilhado lá no seu quarto, consumindo informação da internet. Segundo ponto é que a gente precisa estar bem esperto quanto a essa informação que é consumida. Será que os seus filhos estão consumindo informação da idade deles? Será que as pessoas que falam para os seus filhos são pessoas que trazem valores éticos e morais cristãos? E isso é algo a se perceber. E outra, que coisas nocivas, tanto ao homem quanto à mulher, hoje podem ser acessados na palma da mão. Caso disso é a questão da pornografia, questão do incesto, outras coisas que levam ao pecado. Lembre-se que os olhos são o espelho da alma. Então tudo aquilo que a gente está vendo ali, a gente está consumindo, aquilo passa pelos olhos, pela visão, e pode ir direto para o coração, pode acabar contaminando ele. É o que trata aqui esse primeiro ponto, tá? 1.1 vai dizer o seguinte: a mudança cultural pós-modernidade. A alteração cultural tão rápida nos padrões da sociedade tem preocupado muitos pais de famílias cristãs, pois a cultura não é algo estático ou imutável, mas sim algo dinâmico que se modifica de maneira constante no meio em que vivemos e de acordo com as relações sociais. Já estamos vivendo a hipermodernidade, onde as características marcantes são a ausência dos valores, regras imprecisas, individualismo, pluralidade, mistura do real com o imaginário ou virtual, relativismo exacerbado, espontaneidade e liberdade de expressão. O sistema baseado em ensinamentos humanos, tempos difíceis, homens amantes de si mesmo, desobedientes, ingratos, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus. Então aqui a gente fala sobre um salto cultural. Esse salto talvez não seja o mesmo salto que a gente tem dentro da tecnologia. Existem estudos que falam que a cada 5 anos a tecnologia dá um salto. 5 ou 10 anos, agora não me recordo, né? A gente vê primeiro aparelhos celulares grandes, né? No momento que você não tinha nenhum aparelho móvel. Depois esses aparelhos vão reduzindo. Depois as teclas vão sumindo também. Vira aquela tela touchscreen. Esses aparelhos começam a ter acesso à internet e assim são os saltos tecnológicos. Quando a gente fala de saltos culturais, a gente fala questão de se vestir, questão de se portar. Hoje nós temos a ideologia de gênero, né? Hoje tem pessoas que se identificam com outro sexo ou de outra forma, e essa informação, esse conteúdo, ele acaba penetrando, ele acaba infiltrando no seio familiar, e se você não estiver bem estruturado, você acaba sendo atropelado por ele, e isso vai gerar um problema muito grande na sua família. 1.2 fala sobre a interferência do poder público. As novas leis aprovadas ou a serem aprovadas no parlamento mexem diretamente com a família. A lei da maioridade, que impede os menores de 18 anos de serem cobrados pelos delitos cometidos, porque precisam ser protegidos. A lei da palmada, que impede os filhos de serem corrigidos e disciplinados pelos pais. Possivelmente serão rebeldes. A lei do trabalho infantil, que
que impede os filhos de ganharem gosto pelo trabalho. Não estamos falando de trabalho escravo. O aborto de forma criminosa e indiscriminada, a dessacralização da vida no ventre materno, a sacralidade da família sendo banalizada e depravada por meio de uniões e estilos de vida que desagradam a Deus. Legalização da prostituição, a pedofilia defendida por alguns, o incesto defendido por outros e a descriminalização das drogas em estudos. Então, olha só, veja como o Estado ele tenta interferir no núcleo familiar através de pequenas brechas, através de uma liberação. A primeira aqui que a gente vai citar é a lei da maioridade. A lei da maioridade, olha que interessante. Você tem um filho e antes dos 18 anos ele não pode ser imputado criminalmente, né? Existem alguns pequenos termos, mas ele é considerado um inimputável. Ele não tem capacidade de decidir por si aquilo que ele faz. Mas para votar, basta ter 16 anos de idade, você está apto. Além disso, hoje, trocar de sexo é algo que independe da autorização dos pais, né? Existe uma alteração na lei em que você, com menos de 18 anos, pode fazer ali a transição, a troca de sexo. Aqui também a lei da palmada, que impede os filhos de serem corrigidos. Não é porque você é pai ou mãe que você vai espancar o seu filho, porque isso também está errado. Mas é necessário corrigir. Eu vou ler um versículo após esse 1.2 que fala sobre isso, né? Mas aqui dificulta um pouco a questão da correção que vem pelos pais. A questão do trabalho, não é porque a criança tem 18 anos que ela não pode trabalhar. Tem que trabalhar sim, trabalhar desde cedo. Às vezes você tem um pai mecânico que faz alguma outra coisa, bota o garoto do lado, ensina ele um ofício, né? Ele vai crescer aprendendo aquilo ali e possivelmente quando você for pai e falecer, aquele negócio ali vai acabar ficando para ele, ele aprendeu e ele vai dar continuidade daquilo, mas existe problemáticas grandes da criança, né, entre aspas, que não tem 18 anos, estar trabalhando. A questão também do aborto, né, luta-se hoje por um aborto descriminalizado, feito de qualquer maneira. A nossa lei ela prevê em casos muito específicos o aborto, um deles é o aborto de criança anicéfalo, né? É uma possibilidade que trata a nossa lei, também pelo caso de estupro, mas existe hoje um movimento para que consiga ser mais permissivo nessa questão. Ele fala sobre a sacralidade, a depravação da família, legalização da prostituição. Veja você, antigamente a prostituição, você tinha que ir a determinado lugar e falar com aquelas mulheres e tal. Hoje você tem a prostituição na ponta dos dedos. Você tem sites onde as pessoas vendem suas fotos, vendem seus vídeos. Então está muito mais fácil ter o acesso à prostituição hoje e isso é tratado como um emprego. Talvez o emprego mais antigo do mundo. Pedofilia defendida por alguns, o incesto defendido por outros e a descriminalização de drogas em estudos, né? Alguns países já descriminalizaram as drogas. Alguns lugares ali nos Estados Unidos, você pode fazer o uso da maconha para fins recreacionais, que é literalmente usar para ficar doido, né? Você compra numa loja e tal, então existe uma legislação que norteia isso. Também é uma tentativa de destruir conceitos da família. Aqui, dando continuidade na 1.2, eu falei que eu leria aqui um versículo. Aqui nós temos Provérbios 23, 13 e 14, que diz o seguinte: não deixe de disciplinar seus filhos, a vara da disciplina não os matará. Sim, a vara da disciplina pode muito bem salvá-los da morte. O que é isso? Você precisa disciplinar o seu filho. Olha, infelizmente ele não aprendeu, tem que bater sim, não tem que espancar, mas tem que bater, tem que dar um corretivo. E aí aqui no versículo 14 fala que a vara pode muito bem salvá-los da morte. Por quê? Porque se você não corrigir o seu filho, o mundo certamente irá corrigi-lo e às vezes custa a vida, tá? 1.3, a inversão de valores diz o seguinte: negação ou substituição de verdades absolutas da palavra de Deus. Mudar a essência pelo secundário.
quando não seguimos ou infligimos as ordenanças bíblicas, o resultado é desastroso. Quando o certo passa a ser errado, o positivo passa a ser negativo, o moral passa a ser imoral. O justo passa a ser injusto, o verdadeiro passa a ser falso, ou vice-versa, em todos os sentidos. A inversão de valores dentro das famílias, o que era proibido entre o casal está sendo liberado e o que era proibido entre os solteiros está sendo ensinado e invertido. O que se gosta tomou o espaço do certo e o que não era lícito ao cristão, principalmente na área da sexualidade, tem sido ensinado por muitos escritores evangélicos a palestrantes inescrupulosos. Gente, a gente sabe que nunca foi da vontade de Deus um homem ter várias mulheres, muito embora a Bíblia tenha vários exemplos, né, citando isso. O nosso casamento, lá em Gênesis, é dito que deixará o homem, sua família, e unir-se à sua mulher. Então, fala-se ali de um relacionamento monogâmico. Hoje você tem uma categoria de casamento que o cara pode ter 2 mulheres, o trisal, inclusive aqui no Brasil já ganha adeptos, né? Então, a igreja fala que você namora para casar. Se você está namorando uma menina sem intenção de casar, você provavelmente está namorando a mulher de outro homem. Só que isso hoje é mudado. Você pode namorar com quem você quiser, você pode morar junto antes de casar, você pode ficar com quantas você quiser, você pode fazer sexo antes do casamento. Conceitos de uma sacralidade estão sendo jogados por terra, como diz aqui o texto, por muitos escritores evangélicos, a palestrantes inescrupulosos. Eles querem ali dizer então que não tem nada a ver. A Bíblia fala, mas não é bem assim. Existe uma distorção da palavra e essa inversão de valores, ela vai de encontro à família tradicional pregada pela igreja. Aqui no 2.0, os problemas que surgem dentro do lar. Normalmente jogamos a culpa na sociedade, mas temos culpa no cartório. Também. O individualismo de casais andando só separados, casados querendo viver a vida de solteiro, casados dormindo em quartos diferentes por qualquer conflito, alguns vivendo até em tetos diferentes. A disciplina familiar entregue a terceiros, deixando muito a desejar. A falta de planejamento financeiro causando dissensões na família. Então vamos de trás para frente já falar sobre a falta de planejamento financeiro. Muitos casamentos acabam por falta de planejamento financeiro, ou por gastar demais, ou por ter uma determinada condição e ter que apertar os cintos e faltar ali uma experiência, faltar um entendimento na hora de gerir o financeiro da família, né? Normalmente feito ali pelo homem, mas não só isso, casados dormindo em quartos diferentes. O casado que acaba não resolvendo o seu problema com a sua esposa, ele fica brigado e eles não dormem na mesma cama. Isso fala muito sobre a união maculada, com mácula, né? Então, são certas doutrinas, são certos ensinamentos ou práticas que devem ser abolidas, né? O casal ele precisa dormir em paz e não brigado, né? Preferencialmente com seus problemas resolvidos, porque eles dormem juntos. Então, aqui fala que os problemas não são só os problemas que tem da porta para fora. Existem muitos problemas da porta para dentro, porque nós tratamos coisas que não deveriam existir com normalidade e adotamos práticas que são do mundo, não são de casais cristãos, tá? 2.1. A falta de disciplina familiar. A disciplina se refere à obediência aos preceitos, às regras, respeito a uma autoridade destinada a manter a boa ordem. Hoje estão confundindo autoridade com amizade. Está faltando ensinamentos, faltando normas ou a cobrança das normas. A disciplina começa com o casal atendendo os deveres conjugais. Depois passa para a família atendendo os deveres de pais e filhos. Se os pais não forem autodisciplinados, como disciplinarão os seus filhos? Antes de serem amigos, devem ser pais. Quem trata os filhos como amigo, anula e frustra a responsabilidade como pai.
A disciplina e educação dos filhos não pode ser transferida para a igreja, para a escola, para a babá, para a creche, para os parentes, para os vizinhos e para a sociedade. Novamente, vamos aqui de trás para frente. A disciplina e educação do filho não pode ser transferido. Eu tinha um professor na faculdade que ele falava o seguinte, que o ideal era que o homem fosse o provedor da casa e que a mulher não trabalhasse e ficasse responsável pela casa e pela educação dos filhos. A gente sabe que hoje isso é quase impossível, né? Porque não se ganha um salário tão bom, então a gente tem a necessidade de que homem e mulher complementem o salário, ambos trabalhando. Só que se você tem filhos e você não tem tempo para os seus filhos, porque o homem trabalha e porque a mulher trabalha, quem vai educar essas crianças? Porque afinal de contas, a criança chega depois da escola cansada, o pai chega cansado, a mãe chega cansada. Quem vai doutrinar? Quem vai passar os ensinamentos? Quem vai ensinar essa criança no caminho que deve andar? Então já existe uma certa dificuldade. Aqui ele fala sobre isso. A gente não pode transferir a educação para a escola, para babá, para a creche, tá? E aqui no início ele fala que a disciplina se refere à obediência aos preceitos. Ela começa quando você é educado no seu núcleo familiar, quando a sua esposa também é educada e vocês vivem uma vida santa. Quando essas crianças nascem, elas vão receber os ensinamentos através do seu exemplo da sua esposa, né? Então, quando você cumpre o seu papel dentro da família, dentro da sua relação conjugal, fica muito mais fácil para as crianças perceberem um exemplo e absorverem e replicarem aquele exemplo. Mas se você transfere responsabilidade para terceiros, aí realmente fica difícil formar filhos, formar crianças com entendimento e crianças saudáveis. Aqui em Provérbios vai dizer o seguinte: ensina a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. Você não ensina a criança o caminho que ela deve andar, você ensina no caminho. Como? Estando você também no caminho. Falando para o seu filho, para a sua filha, olha, é desse jeito que você deve fazer, imitando o seu pai, imitando a sua mãe. 2.2. O choque de gerações entre pais e filhos. O que era não é mais. Os filhos chamam os pais de quadrados, obsoletos, arcaicos. Os pais não entendem os filhos. Uma geração tem que entender e respeitar a outra. Os filhos não aceitam o não. Os filhos não aceitam o não. Será explicação. Não adianta proibir. Há necessidade de ensinar, colocar responsabilidade sobre eles, ensiná-los a usar a consciência, pois cada um dará conta de si mesmo. A falta de comunicação, ausência de diálogo entre pais e filhos. Os filhos são instruídos pelos meios de comunicação, pela internet, na rua, na escola, pelos amigos. Os pais não influenciam mais os filhos, nem dão exemplo para os filhos seguirem. Em muitos lares, os filhos que estão influenciando os pais chegam a dar ordem para os pais. Hoje fala-se muito numa geração de influência, mas a realidade é que o pai e a mãe deveriam ser os influencers do filho. Eles deveriam ser os principais influenciadores. E não aquelas pessoas lá do YouTube, do TikTok, do Instagram, serem os pais, né? Porque eles que estão dando a primeira formação ali. Quando no outro slide falava sobre a diferença do pai para o filho, de você ter uma amizade, mas não tratar como amigo, é justamente pela causa de que ele precisa te respeitar como autoridade. Por isso não há o tratamento como amigo, apesar de existir um grau superior de amizade. Quando você está acima do seu filho como autoridade, existe a relação de amizade? Existe. Mas antes, a de autoridade, né? Uma autoridade que ama e, por conta disso, disciplina. 2.3 vai falar sobre a má gestão financeira da família, um dos principais problemas e responsáveis pelo término de vários relacionamentos. Diz assim: um dos maiores desafios para o casamento são as finanças. Nem sempre o dinheiro sobra ou dá para comprar tudo aquilo que queremos. Nunca se deve gastar mais do que se ganha. Quando não se pode otimizar as entradas financeiras, corta-se as saídas de caixa. Necessário fazer o orçamento mensal e colocar por prioridade o que é essencial. O orçamento é uma ferramenta do planejamento para acompanhar
as entradas e saídas de caixa. Se o orçamento está apertado, compre um bem de cada vez. Evite o consumismo, mesmo que haja dinheiro disponível. Todos os nossos recursos foram dados por Deus. Por isso, devem ser administrados da melhor maneira possível. O diálogo entre o casal na área das finanças é de suma importância para a harmonia no casamento. Gente, quantas vezes eu já falei para minha esposa aqui em casa, olha, esse mês o negócio está complicado, a gente vai ter que apertar os cintos. Então, às vezes a gente não fazia as compras do jeito que a gente queria, a gente corta umas bobagenzinhas, deixa de comprar determinada coisa, deixa de comer lanche no final de semana, para que a conta no final do mês feche, né? Isso é uma questão de maturidade do casal. É necessário ter maturidade, abrir mão no tempo certo. Se precisa comprar muita coisa, vai comprar uma coisa de cada vez para não acumular muitos gastos no cartão e conseguir fechar o mês. Então, a gestão financeira da família é um desafio. E o seu parceiro, sua parceira, ele precisa ter a maturidade de entender que existem momentos de vacas gordas, mas nem sempre a vaca está gorda. Às vezes é necessário apertar o cinto. Terceiro ponto vai falar sobre a consciência do casal diante dos desafios. Diz o seguinte: antes, a cultura anticristã vinha da sociedade, dos meios de comunicação. Agora, alcança o seio da igreja com pensamentos liberais, favoráveis à liberdade e abolição conservadora. Liberdade total em nome do amor, da graça e da misericórdia. Gente, existem tentativas de ser liberais. O que é liberais? A família conservadora, ela tem um limite, ela vai até um determinado movimento, ela vai até um determinado limiar. Mas quando você chega com conceito liberal, é o famoso deixa disso. Ah, pode ser mais ou menos assim, vamos dar uma extrapoladazinha, se te faz feliz não é errado, né? São pensamentos como esse que acabam levando o cristão para a sua cova, né? E é necessário ter um tipo de consciência para que não caia nesse papinho, nessa conversa mole. 3.1. O divórcio por incompatibilidade de gênios. Quem disse que precisa ter uma compatibilidade total das duas personalidades para que o relacionamento dê certo? Se todas as incompatibilidades de gênios levassem ao divórcio, não teríamos mais ninguém casado. As diferenças são desafios inevitáveis no casamento. A compreensão do ponto de vista um do outro é um papel fundamental. As diferenças dão o colorido e a diversidade ao sabor. Já pensou se todos pensassem iguais ou tivessem os mesmos sabores e gostassem das mesmas coisas? O mundo seria monótono. As diferenças são oportunidades de crescermos uns com os outros. Meus amigos, eu, a minha vida toda, respeitei meus pais, respeito até hoje, amo meus pais, mas nem sempre a gente pensa da mesma forma. Nem sempre a gente concorda com tudo. E nem por conta disso eu deixo de respeitá-los. Assim é também na minha vida conjugal. Existem muitas diferenças entre eu e minha esposa, coisas que a gente pensa de maneira diferente, mas é necessário ter o respeito. Muitos, por uma questão de discordância, não querem dar o braço a torcer, não querem ceder para o outro. E isso leva ao fim de muitos relacionamentos. Então, é preciso que eu e você sejamos compreensíveis, tenhamos a compreensão com o nosso parceiro, com a nossa parceira, de saber entender, saber que às vezes é melhor ter paz do que estar certo, para que a gente consiga conduzir um relacionamento da melhor maneira possível e ficar casado até que a morte separe. O casamento também não é um mar de rosa, mas é necessário ter compreensão com a outra parte. 3.2. Os ataques vêm de todos os lados para desconstruir os valores cristãos. Ataques da sociedade organizada, ataques dos congressistas com leis esdrúxulas, ataques da justiça, ataques dos inimigos de nossas almas. Devemos vigiar e orar, porque os ataques são frequentes e o mundo jaz do maligno. Precisamos de igrejas fortes para serem guardiãs dos princípios éticos e morais fundamentais contra os ataques à família. Se a gente tem uma família forte, a gente tem uma igreja forte também. Agora, se a gente tem uma igreja fraca, a família tende a ser o espelho disso. Então,
tanto família quanto igreja se complementam, são os elos da mesma corrente. É necessário que a família resguarde e viva o que está na Bíblia para que nós possamos ser um ponto de apoio e talvez um referencial para tantas famílias destruídas nos dias de hoje, tá certo? Se a gente não tiver essa organização, se a gente não tiver essa força, nós vamos fazer parte das estatísticas. Que é estatística? Dos casais que terminaram. Para terminar, 3.3, meios para contornar os problemas conjugais. Precisamos tolerar as diferenças, precisamos pensar para falar e agir, precisamos saber que toda ação gera uma reação, precisamos de acordo, precisamos entender que nem todos os nossos sonhos serão realizados, precisamos compreender que nem tudo será do nosso gosto ou do nosso jeito, precisamos nos conscientizar que nem tudo acontece no nosso tempo, mas no tempo de Deus. Precisamos tratar dos assuntos diários sem atacar física, moral e psicologicamente a pessoa amada ou a sua família. Ser treinados e capacitados em palestras e encontros de casais não terá nenhum valor se não colocarmos em prática o aprendizado. Não adianta a gente aprender, precisamos colocar também em prática aquilo que aprendemos. E eu frisei aqui a letra E, que fala: precisamos entender que nem todos os nossos sonhos serão realizados. Deus não é um garçom, Deus não é não é um gênio da lâmpada, um realizador de desejos. Deus sabe todas as nossas realidades e sim, Ele pode realizar muito dos nossos sonhos. Porém, tem sonhos que não convém a Deus realizar, porque Ele conhece nosso coração. Ele sabe se aquilo vai acabar nos tirando da presença dele e Ele acaba, por uma questão de maturidade, não nos dando determinada coisa. Mas claro, se eu e você tivermos um coração pronto para receber aquilo como bênção, vai ser bênção na minha e na sua vida. O Senhor se agrada daquele filho obediente, tá bom? Meus amigos, termino por aqui mais uma aula, essa é a lição 6. Eu espero que vocês tenham gostado. Se ficou alguma dúvida, deixe aí nos comentários. Se você não está inscrito no canal, considere se inscrever. Deixe o like e ative o sininho para não perder nenhuma atualização do canal. Eu vou ficando por aqui. Obrigado pela sua paciência e pela sua audiência. E até semana que vem. Tchau, tchau.